Angkor Wat, um nome que evoca mistério, grandiosidade, a magnificência de um passado glorioso. Aninhado no coração do Camboja, este templo colossal se ergue como um testemunho da magnitude do Império Khmer. Angkor Wat não é apenas um templo, é a fusão da espiritualidade, arte e engenharia, um legado eterno da civilização Khmer para o mundo. Imagine ser transportado para um tempo de reis poderosos e impérios grandiosos. Uma era em que a selva escondia cidades magníficas e templos imponentes que tocavam os céus. É neste cenário que Angkor Wat ganha vida, convidando a gente a desvendar seus segredos e a se maravilhar com sua beleza intemporal. Prepare-se para uma viagem inesquecível ao coração do Camboja. Vamos explorar a história, a arquitetura, as lendas que fazem de Angkor Wat um dos lugares mais fascinantes e inspiradores do planeta. Vem com a gente nessa aventura, se deixe cativar pela magia de Angkor. Para entender a magnificência de Angkor Wat, primeiro a gente precisa voltar no tempo, até o auge do Império Khmer, entre os séculos 9 e 15. Os Khmers dominavam grande parte do Sudeste Asiático, com um império próspero que se estendia pelo que hoje é o Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã. Os Khmers eram construtores excepcionais, artistas talentosos e guerreiros implacáveis. Sob a liderança de visionários como Jayavarman II e Suryavarman II, o império floresceu. A riqueza, o poder, tudo isso refletido nas cidades vibrantes, nos sistemas de irrigação complexos e, claro, nos templos magníficos que pontuavam a paisagem. Angkor, a capital do império, era uma metrópole agitada, um centro de comércio, religião e cultura. E em seu coração estava Angkor Wat, um símbolo duradouro da glória Khmer. Este templo colossal, dedicado ao deus hindu Vishnu, foi construído no século XII pelo rei Suryavarman II. A construção de Angkor Wat foi uma obra monumental, um testemunho da devoção religiosa e do poderio do rei. Milhares de trabalhadores, artesãos, artistas trabalharam incansavelmente durante décadas para dar vida à visão do rei. O resultado? Uma obra-prima da arquitetura que ainda hoje nos deixa maravilhados. Angkor Wat não é só o maior monumento religioso do mundo, mas também uma obra-prima da arquitetura Khmer, combinando elementos religiosos e simbólicos com um design harmonioso. O templo é construído em pedra arenito, laterita e arenito ferruginoso e apresenta torres, pavilhões, pátios e galerias interligados. No coração do templo, a gente encontra o Santuário Central, um espaço sagrado que abriga a imagem de Vishnu. As torres que se elevam sobre o santuário representam o Monte Meru, a morada dos deuses na cosmologia hindu. As paredes do templo são adornadas com esculturas elaboradas que descrevem cenas da mitologia hindu e da vida cotidiana dos Khmers. A planta do templo, baseada no conceito hindu de mandala, representando o universo e a ordem cósmica. Os visitantes são guiados por um percurso que simboliza a jornada espiritual, do mundo material até a iluminação. Ao percorrer os corredores, os pátios, a gente é transportado para um mundo de beleza e espiritualidade. Angkor Wat é muito mais do que um edifício. É um poema esculpido em pedra, uma sinfonia de arte e fé que ecoa através dos tempos. É um lugar para se conectar com a história, a espiritualidade e a beleza da civilização Khmer. Angkor Wat é uma maravilha da engenharia e do design.
uma fusão harmoniosa de simbolismo religioso e proeza arquitetônica. O templo foi construído com base em princípios de simetria, proporção, criando uma sensação de equilíbrio e harmonia. Os elementos arquitetônicos, das torres altíssimas aos baixos relevos, trabalham juntos para criar uma experiência espiritualmente inspiradora. No centro do complexo do templo estão as 5 torres icônicas de Angkor Wat, dispostas num padrão quíntuplo que representa o Monte Meru, o centro mítico do universo na cosmologia hindu. As torres, que se elevam a alturas impressionantes, simbolizam os picos da montanha sagrada, enquanto os fossos circundantes representam o oceano cósmico. Os visitantes entram no complexo do templo por um portão monumental no lado oeste, uma passagem simbólica para o reino espiritual. À medida que se aventuram pelo templo, eles são recebidos por uma série de pátios e galerias concêntricas, cada um com seu próprio significado simbólico e função ritualística. As paredes das galerias são adornadas com baixos relevos intrincados, que retratam cenas da mitologia hindu, incluindo a história épica do Ramayana e do Mahabharata, bem como eventos históricos e cenas da vida cotidiana durante o Império Khmer. Esses baixos relevos não são apenas obras de arte excepcionais, mas também fornecem insights valiosos sobre a cultura, crenças e práticas sociais dos antigos Khmers. Explorando os pátios e galerias. Ao atravessar os portões de Angkor Wat, somos recebidos por um vasto pátio retangular, conhecido como o Terceiro Recinto, delimitado por uma galeria com colunatas que se estende por mais de 2 quilômetros. Caminhar por essa galeria é como voltar no tempo, cada passo revelando novos detalhes, novas maravilhas. As paredes, cobertas por baixos relevos, narram histórias da mitologia hindu e da história Khmer. As cenas retratadas são tão vivas, tão cheias de vida, movimento, que quase podemos ouvir o clangor das armas, o trote dos cavalos, as orações dos fiéis. Atravessando o terceiro recinto, chegamos ao segundo recinto, um espaço mais íntimo, delimitado por outra galeria com colunatas. Aqui encontramos pequenos templos, santuários e o famoso Churning of the Sea of Milk, um baixo relevo de 160 metros que retrata a criação do universo na mitologia hindu. Finalmente, alcançamos o coração do templo, o primeiro recinto. Este espaço sagrado, reservado aos sacerdotes e à elite Khmer, é coroado pelas 5 torres centrais de Angkor Wat. Aqui, os visitantes podem sentir a presença da história, da espiritualidade que permeiam cada pedra deste lugar mágico. Maravilhas esculpidas. Histórias em alto relevo. As paredes de Angkor Wat não são meras estruturas de pedra. São telas gigantescas adornadas com narrativas épicas, cenas da vida cotidiana e divindades celestiais. Os baixos relevos, esculpidos com maestria em arenito, são uma crônica visual da cultura, crenças e história do Império Khmer. Uma das cenas mais impressionantes é a Galeria das 1000 Apsaras, um desfile celestial de ninfas celestiais esculpidas com graça e elegância. Cada apsara é única, com penteados elaborados, joias cintilantes e expressões faciais que variam de serenidade à alegria. Outra obra-prima é a Batalha de Kurukshetra, uma representação dinâmica e caótica da lendária batalha entre os Pandavas e os Kauravas, narrada na epopeia hindu Mahabharata. A cena é um turbilhão de guerreiros, cavalos, elefantes de guerra e deuses, capturando a intensidade
e a violência do conflito. Mas os baixos relevos não se limitam a cenas épicas e grandiosas. Também encontramos representações da vida cotidiana no Império Khmer. Mercados movimentados, camponeses trabalhando na roça, famílias reunidas em suas casas. Essas cenas nos oferecem um vislumbre fascinante do passado, revelando detalhes da vestimenta, alimentação, costumes e atividades do povo Khmer. Lendas e mistérios de Angkor. Angkor Wat, envolto em névoas de tempo, lendas, é um local que desperta a imaginação e convida à especulação. Histórias sussurradas através dos séculos falam de passagens secretas, tesouros escondidos, conexões com o cosmos. A própria construção do templo é envolta em mistério, com estudiosos ainda debatendo como os Khmers ergueram tal estrutura colossal com as ferramentas e tecnologias disponíveis na época. Uma lenda popular afirma que Angkor Wat não foi construída por mãos humanas, mas sim pelos deuses em uma única noite. Disse que Indra, o rei dos deuses, queria criar um palácio celestial para seu filho, Priya Rit. Com a ajuda de um arquiteto divino, Vishvakarman, Indra construiu Angkor Wat em uma única noite, usando magia e poderes divinos. Outra lenda conta a história de uma princesa Naga, uma serpente mítica, que vivia em um palácio subterrâneo sob Angkor Wat. Dizem que a princesa se apaixonou por um príncipe Khmer e que esse amor proibido causou a queda do Império Khmer. Enquanto essas lendas adicionam um toque de magia e mistério à história de Angkor Wat, o verdadeiro enigma reside na capacidade dos antigos Khmers de construir uma estrutura tão grandiosa e complexa. A escala do projeto, a precisão das esculturas, a engenhosidade dos sistemas hidráulicos, tudo isso desafia nossa compreensão moderna da engenharia antiga. Angkor Wat, um símbolo da grandeza. Khmer. Angkor Wat se ergue hoje como um testemunho da grandiosidade, da engenhosidade do Império Khmer. É um símbolo da arte, da fé, da cultura de uma civilização que floresceu no Sudeste Asiático por séculos. As torres imponentes, os corredores, os baixos relevos, tudo conta histórias de reis poderosos, deuses, deusas e da vida cotidiana de um povo que deixou uma marca na história. O templo é uma fusão única de simbolismo hindu e cosmologia Khmer, incorporando a crença na interconexão entre o divino e o terreno. A planta do templo, as esculturas, a orientação geográfica dos edifícios refletem essa profunda conexão com o cosmos. Angkor Wat é um lembrete da efemeridade do poder e da resiliência da cultura. Apesar de ter sido abandonado, esquecido pela selva por séculos, o templo resistiu ao tempo, emergindo como um farol da herança cultural do Camboja. A redescoberta de Angkor Wat no século XIX despertou a admiração do mundo, revelando a magnificência de uma civilização há muito esquecida. Hoje, Angkor Wat é um patrimônio mundial da Unesco, um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Angkor Wat Road, preservando o passado, inspirando o futuro. Angkor Wat, outrora perdido no tempo, hoje é um símbolo de orgulho nacional para o povo cambojano, um farol para a comunidade internacional. O templo, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em 1992, se tornou um imã para turistas, estudiosos, conservacionistas, todos atraídos pela sua beleza e significado histórico. Mas a popularidade de Angkor Wat também traz desafios. O aumento do turismo, a erosão, a poluição,
o crescimento urbano, tudo isso coloca em risco a preservação deste sítio arqueológico único. Para combater essas ameaças, o governo cambojano, junto com organizações internacionais, implementou medidas para gerenciar o turismo, conservar os monumentos, promover o desenvolvimento sustentável na região. A conservação de Angkor Wat é um esforço contínuo que requer colaboração, financiamento e, acima de tudo, um compromisso de proteger este tesouro cultural para as gerações futuras. Esforços estão em andamento para documentar, restaurar e proteger os monumentos, utilizando técnicas de ponta e envolvendo as comunidades locais no processo de conservação. Ao visitar Angkor Wat, somos lembrados do poder da arte, da fé, da engenhosidade humana. É um lugar que nos conecta ao passado, inspira o presente, nos desafia a refletir sobre nosso lugar no mundo. Ao admirar a grandiosidade de Angkor Wat, somos inspirados a proteger este legado, garantir que sua beleza e significado continuem a inspirar as próximas gerações.